Glória a Deus. Igreja, desde que eu entreguei minha vida ao Senhor, e eu fui impactado pela presença, pela palavra, eu entendi que sem Ele eu não era nada, eu não ia ser nada, e que eu dependia completamente das suas direções, que eu dependia completamente de tudo aquilo que Ele tinha para mim. Eu lembro, desde a minha conversão mesmo, aos meus 21 anos de idade, de lá para cá, eu sempre me esforcei muito para fazer de tudo que viesse, sei lá, agradar a Deus. Mas que eu errasse, que eu pecasse, em algum momento você saia um pouquinho da curva, meu foco sempre foi Ele. E sempre será, em nome de Jesus. Mas desde que eu abri o meu coração para Deus, eu sempre me esforcei ao máximo para estar em todos os cultos. Eu sempre me esforcei ao máximo para cumprir todas as escalas do qual eu entrava em alguns ministérios. Eu participei de Ministério da Intercessão, Louvor, eu era diácono também em São Paulo. Porque eu sempre entendi que eu precisava dar o meu melhor, e quem estava me colocando ali era o Senhor, e não simples homens que tinham me escolhidos, mas quem me escolhe é Deus, e todos os dias eu vejo Deus escolhendo pessoas para que exerçam funções, para que sejam vasos escolhidos, para que sejam um instrumento em suas mãos. Então, isso sempre foi muito latente na minha vida, a vontade de servir ao Senhor. Então, eu sempre me dediquei às coisas de Deus com a maior seriedade possível, disposição e fé, porque Deus mudou a minha vida. E eu acho que o mínimo que eu podia fazer é servir. Eu falei, cara, Deus me transformou, Deus me tirou das trevas, Deus mudou a minha vida, Deus fez tantas coisas, que o mínimo que eu posso fazer é servi-lo. E a palavra de Deus, ela sempre foi lâmpada para os meus pés, ela sempre foi aquilo que me guia, e sempre vai ser em nome de Jesus. Tenho ela como uma lanterna que vai iluminando os meus caminhos, para onde eu tenho que ir. Mesmo se eu entrar em lugares escuros, ela está ali iluminando qual é o lugar, qual é a direção. Então a palavra de Deus eu sempre a tive como verdade absoluta, e eu entendo ela, e eu tenho fé de que é a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui pregando e usando ela. Não estamos usando livros de pessoas que talvez tiveram alguma inspiração, nós não estamos usando, artigos nem blogs de pessoas, nós estamos usando a palavra de Deus que foi escrita há muito tempo atrás, e que continua sendo o nosso manual, continua assim nos guiando na direção certa. Eu acredito na palavra de Deus como o melhor de Deus para a minha vida. Eu acredito que está aqui, seguindo, levando a sério e cumprindo aquilo que é a vontade dEle, eu vou experimentar sim tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, mas eu tenho que colocar em prática. Há um versículo, não precisa abrir, muito conhecido em Oséias 4:6, que fala: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. E tudo o que está escrito nela representa a vontade de Deus, na qual nós acreditamos ser o melhor para o homem. Deus, o que o Senhor tem de melhor para mim, está aqui. O que o Senhor tem de melhor para minha família, está aqui. O que o Senhor tem de melhor em todas as áreas da minha vida, está aqui. Está nas direções dEle. Porque a Bíblia ela é cheia de conselhos, cheia de direções para as nossas vidas. Eu posso afirmar que todos os conselhos de Deus escritos na palavra são perfeitos para nós. Ele não erra, Ele nunca errou, Ele nunca vai errar. Mesmo tendo sido escrita há muito tempo atrás, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo amanhã. Então é a mesma, é isso. E é interessante porque há muitas profecias, há muitas palavras que mexem com a nossa estrutura. Quando nós
lemos a palavra de Deus, e nós vemos também Deus usando muitas pessoas, Deus usando profetas, Deus usando pastores, Deus usando homens e mulheres de Deus para serem vozes para uma nação, vozes talvez para uma cidade, para uma família, vozes para uma geração. E eu quero falar um pouco sobre a palavra profética, porque é claro que nós temos que analisar todas as profecias, e 1 Tessalonicenses diz, analisa, olha as profecias, analisa, retém o que é bom, claro, mas nós temos que entender que palavras proféticas, principalmente aquelas que estão na palavra de Deus, você não precisa nem analisar, é isso e acabou. Mas quando ela sai da boca de alguém que de repente está sendo ali usado como um profeta de Deus para trazer algo para a sua vida, sim, claro, precisa ser analisada, precisa ser colocada ali, opa, será que isso vem do Espírito Santo ou será que não vem? Precisamos levar a sério as palavras proféticas que vêm de Deus, porque elas mudam a nossa história. E eu quero usar hoje um exemplo, está em Juízes capítulo 6, abra comigo, diz assim, novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas, porque por isso os filhos de Deus construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles os invadia. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nenhum jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta, que lhes exortou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Versículo 11, o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre um grande carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo naquele tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? E o versículo 15 fala: ai de mim, Senhor, contestou Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Até aí. Essa era uma época dura, difícil, uma época em que o povo estava desviado ali dos caminhos do Senhor, como nós lemos aqui, e isso vinha acontecendo com frequência desde a morte de Josué, e o povo ele se acomodou ali naquela terra que eles conquistaram, e influenciados pelos povos ali vizinhos, eles acabaram adorando a outros deuses e permitindo ali com que entrasse nos seus corações uma adoração a outros deuses, que fizeram com que a ira do Senhor viesse sobre eles. Porque Deus
em todo o tempo cuidou, porque Deus em todo o tempo livrou, Deus em todo o tempo estava ali cuidando dos passos, cuidando daqueles homens. Imagina que decepção você ter ali pessoas o qual você ama, cuidando, você está ali ajudando, sustentando, fortalecendo, levantando, e de repente eles se voltam contra você como se você não fosse nada e não tivesse feito nada. Então com isso o Senhor ele abandonava os povos. Ele falava, é isso que vocês querem? Então beleza, andem sozinhos. Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não poderia continuar abençoando um povo que adorava outros deuses, porque senão eles iam transferir a glória que tinha que ser dada para Deus, pelas bênçãos que Deus estava dando, para aqueles outros deuses. Sabe o que Deus fazia? Tirava a mão. Vamos lá, se eles são deuses capazes de abençoar vocês, que eles abençoem. E eles viviam ali oprimidos, viviam sofrendo. Então Gideão estava vivendo em dias muito difíceis, porque uma das estratégias daqueles inimigos era o quê? Esperar com que Israel fizesse todos os procedimentos do plantio, e na hora que estava ali, na hora de colher, olha, já está na hora de colher, vamos fazer a colheita. Eles subiam e pegavam tudo, saqueavam tudo, os inimigos saqueavam, passavam um arrastão, destruíam tudo que Israel havia feito, e 7 anos eles estavam sofrendo com isso. E o versículo 6 fala assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E em resposta a esse clamor, o que Deus faz? Ele vai e levanta um homem, ele levanta um profeta, ele levanta alguém para falar com o Gideão. E esse profeta fala ali no versículo 7, então quando o povo de Israel rogou por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhes exortou e falou, olha, eu vos fiz subir do Egito, vos fiz sair da escravidão, livrei vocês das mãos dos egípcios. E aí chega no final ali do versículo 10 e fala, contudo vós não me destes ouvidos. Então o profeta ele fala, o que vocês estão vivendo é exatamente aquilo que vocês escolheram, porque em todo tempo eu estive ajudando vocês, em todo tempo estive ali socorrendo e vocês não me deram ouvidos, vocês estão agora vivendo as consequências dos seus atos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, havia uma causa para eles estarem sofrendo, e nós vimos ali, porque eles faziam o que era mal perante o Senhor, eles não deram ouvido à voz do Senhor, eles estavam sofrendo as consequências de uma desobediência, eles estavam colhendo os frutos que plantaram, e o interessante é que eles clamaram, e Deus não veio com a provisão de imediato, Deus não instalou os dedos e fez com que eles não sofressem mais. Quando eles começam a clamar, Deus ele usa uma estratégia diferente. Você vê isso muitas vezes na Bíblia, porque Deus ele tem poder para nos tirar de situações no estalar de dedos. Deus tem poder de te tirar de um deserto no estalar de dedos, e em questão de milésimos de segundo, você já está ali, sei lá, num lugar maravilhoso. Ele é capaz de fazer isso? Claro que é. Mas quando esses homens eles oram e começam a buscar, Deus não mata ali os inimigos de uma forma sobrenatural, ele levanta um homem. Ele levanta alguém para guerrear, ele levanta alguém para ser ali um líder naquela nação. Interessante, porque quando eles oram ao Senhor, ele mandou um profeta. E é interessante porque isso muitas vezes mexe conosco. Nós perguntamos, Deus, por que você não muda logo a minha situação? Ou então, Deus, porque se você é Deus, por que você permite que isso ainda continue na minha vida? É porque Deus, muitas vezes, ele envia antes dele fazer qualquer coisa, ele vem com uma palavra profética. Antes de Deus executar qualquer coisa nas nossas vidas, ele levanta um profeta. Antes de Deus fazer qualquer coisa na tua vida, ele levanta alguém para ser uma voz de Deus, para que você possa ouvir e você possa seguir as direções dele. Porque se Deus faz no instalar de dedos, você vai não continuar não dando glórias para ele. Se Deus faz de coisa, sabe quando você ganha, quando é fácil, você não dá valor? É mais ou menos isso. Então, nós precisamos mudar em relação a isso, porque nós vemos aqui Deus trazendo ali uma palavra profética para aquela nação, porque eles precisavam ser mudados. Então, primeiramente, é preciso dizer que Deus fala ao seu povo de diversas formas. Como é que Deus fala? Quero que você entenda um pouco o que é uma palavra profética. Primeiro, Deus fala. Alguém tem dúvida que Deus fala? Deus fala. Deus pode usar a sua palavra na Bíblia Sagrada, Deus pode usar profetas, Deus pode falar através de visões, Deus pode falar através de sonhos,
Deus pode falar através de situações, até nos meios seculares, porque Deus é Deus. Se quando ele estava ali com Balaão, ele usou até uma mula para falar com Balaão, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar diversas maneiras para falar contigo. Amém? Ele é Deus. Ele vai fazer o que Ele quiser para chamar a atenção daqueles que Ele ama. A ideia comum que se tem sobre profecia é que se trata sempre de uma revelação futura, ou quase sempre catastrófica. Você vai morrer. Tudo bem, pode ser. Mas não necessariamente é isso, porque o conceito bíblico de profecia não é esse. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, meu irmão. Mas sempre que nós usarmos mal o nosso livre-arbítrio, o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele vai nos advertir dos perigos que poderão acarretar se nós continuarmos nela. Eu lembro de situações na minha vida, quando ontem eu estava até compartilhando com o irmão, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, antes de me converter realmente aos meus 21 anos, que eu estava, estava em Búzios, se eu não me engano, estava ali com os amigos, sabe, de bobeira ali, desviado dos caminhos do Senhor, fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. Aí veio uma senhora, de madrugada, eu não sei o que aquela senhora estava fazendo de madrugada ali naquele lugar, mas ela veio que eu não conseguia nem andar, ela chegou perto de mim e falou: olha, você é um escolhido do Senhor, e não era para você estar aqui. Então Deus, Ele usa quem Ele quiser. Principalmente quando você está em situações que Deus sabe que não era para você estar ali, então Ele usa alguém para te trazer uma palavra. Deus usa qualquer coisa para falar contigo. Eu tenho certeza que Deus falou contigo antes mesmo de você entregar sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que Ele enviou um profeta, enviou alguém ali, enviou um anjo para falar contigo. Por mais que você não tenha mudado naquele momento, mas Deus fez alguma coisa para chamar a tua atenção. Então Deus fala. E a palavra profética, ela, por exemplo, o conselho de um pai para uma filha que namora um rapaz que é bêbado e violento, pode ser uma palavra profética. Filha, se afasta dele, termina esse relacionamento, porque hoje é um namoro, mas o dia que você casar, ele pode ser um perigo para você. Então isso pode ser uma palavra profética, de algo que pode vir a acontecer, amém? Quem está entendendo? E a decisão em cima dessa palavra profética vai definir o presente e o futuro dessa pessoa. Então é por isso que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque as palavras proféticas de Deus mudam o nosso presente como mudam o nosso futuro. Porque se nesse exemplo que eu dei, se ela ignorar essa palavra do pai, esse conselho do pai, quase que uma palavra profética, se ela ignorar no presente, talvez ela não sofra muito. Talvez ela só encontre com um cara de vez em quando, ele é violento, briga com todo mundo, é bêbado, encontra só em alguns lugares, tudo bem, não tem muita perda ali, vai continuar tendo um relacionamento, mas no futuro, se casar, ela pode sofrer uma violência. Agora, se ela não aceitar o conselho do pai, essa palavra profética, agora, se ela aceitar essa palavra profética, no presente, pode até trazer ali um certo mal-estar, ou então, vamos dizer que, traz ali um sofrimento a curto prazo, porque ela já está envolvida ali emocionalmente, mas ela vai aceitar aquela palavra, vai falar: puxa, realmente, refletindo naquilo que você está falando, isso não é o melhor para a minha vida, vai sofrer um pouco, vai sofrer 1 mês, 2 meses, mas vai passar. E por causa da obediência, e entendendo, cara, que esse não é o caminho, não é o tipo de pessoa que ela tem que estar, porque não é isso que o pai dela falou, e ela entendeu que não era o melhor para a vida dela, ela vai procurar alguém com quem ela possa casar, e chegar lá na frente, alguém que ama ela, alguém que respeita ela, alguém que cuida dela. Então o presente e o futuro, eles mudam diante de uma palavra profética, dependendo das nossas decisões, dependendo daquilo que você vai fazer em relação ao que está sendo lançado para a tua vida. Se você colocar em prática, vai mudar o teu presente e vai mudar o teu futuro também, tanto para bem como para mal. Quem entendeu, diga amém. Então a palavra profética, ela muda não só o presente, mas também o futuro. A palavra profética, ela pode converter um ministério limitado a um sem limites. E era o que estava acontecendo com Gideão aqui, porque nesse instante, quando o anjo aparece, ele traz uma palavra profética: olha, você vai ser um libertador.
E aquele cara estava onde? Estava morrendo de medo, ele estava ali, sabe, ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar que você esmagava uvas, não era lugar de trigo. Porque se aparecessem os midianitas ali, sabe, não iam desconfiar. Então era um cara que estava morrendo de medo. Então Deus, ele transforma e depois você pode ver a história de Gideão, que ele se transformou num líder, ele se transformou num guerreiro, ele se transformou num homem de Deus, um cara que estava ali, puxa, mas eu sou o menor, eu sou o mais fraco, mas por causa de uma palavra profética, o qual ele falou, tudo bem, eu vou fazer aquilo que você está me falando, porque eu acredito que é de Deus. Aquilo mudou a vida dele, e o que muda a nossa vida é exatamente isso, quando nós entendemos que a palavra de Deus é o que tem de melhor para as nossas vidas. E por mais que seja duro naquele momento, porque você recebeu uma proposta de que você vai enfrentar um exército, é difícil, meu irmão. Você tendo a consciência de que você é o menor, e dentro da tua tribo você é o menor, e aí você fala, não, tudo bem, é por Deus, é Deus que está me mandando, então eu vou. Olha a transformação. E esse tipo de transformação acontece nas nossas vidas. Porque as palavras proféticas, elas costumam chocar com a nossa realidade. Nós devemos tomar cuidado com questionamentos em relação a elas, né? Porque muitas vezes elas não têm sentido, você é o menor mesmo, mas você vai lutar. Você é o menor mesmo, mas você vai liderar um exército. Você é o menor mesmo, mas você vai fazer com que esse pessoal te siga, e você vai ali, você vai lutar contra, sei lá, 1 milhão de pessoas. Era o que Deus estava fazendo na vida de Gideão. Então muitas vezes Deus nos dará palavras proféticas, de bênçãos que irão acontecer quando nós estamos no meio de uma crise, sem perspectiva nenhuma de melhora, e muitas vezes olhando para os lados e não conseguindo ver nenhuma brisa suave, ou então uma nuvem, você só vê nuvem carregada e parece que só vem tempestade na sua vida, aí você ouve uma palavra profética, você ouve alguém falando, cara, eu profetizo isso na sua vida, que você vai passar disso em nome de Jesus, que as coisas vão mudar na tua casa, mas você olha para a nuvem e fala, cara, esse cara está muito maluco, ele não conhece a minha vida. Mas Deus conhece, e Ele sabe que você precisa passar disso aí, é necessário passar por isso aí para chegar lá na frente e as coisas mudarem. De repente uma palavra é liberada na sua vida, sei lá, num culto, numa reunião, numa leitura bíblica, e Deus, sei lá, usa um profeta, aí você fala, cara, e aí, acredito ou não acredito? Porque 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 fala, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retenha o que é bom. Quero usar também o exemplo de Elias, abra comigo rapidamente. Um pouquinho mais para frente, 1 Reis, capítulo 17, diz assim. Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando, retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro que eu ordenei aos corvos, que ali te deem alimento. Ele então partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé, foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai, faz como disseste,
mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. E a farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Olha que situação também. Já um perrengue nervoso, sem chuva, sem nada. Ele estava ali sendo alimentado pelos pássaros. Deus fala, ó, vai à casa de uma viúva e aí ali ela vai te alimentar. Presta atenção, meu irmão, porque Deus disse que aquela mulher viúva daria comida para ele. E o que Elias tinha que fazer naquele momento era acreditar. E aí quando ele chega para aquela mulher, ela estava ali para morrer. Cara, o que eu tenho aqui é para dar para os meus filhos, para o meu filho, para mim, depois eu não sei o que vai ser da vida, nós vamos morrer. E aí chega um profeta e fala, mas faz o seguinte, você não vai morrer, vai e faz o que você está falando, faz o bolo, traz para mim primeiro, eu vou comer primeiro, depois você vai servir para o teu filho. Aí eu quero que você reflita em relação a isso, porque e agora? Diante dessa declaração da mulher, antes mesmo da palavra de Elias, ele ter declarado essa palavra, Elias, ele poderia ter desistido e ficar com pena dela. Caramba, você está numa situação muito sinistra, é verdade, não vamos fazer nada não, fica tranquila, come e vamos esperar a provisão de Deus. Mas Deus falou, ela vai te sustentar, Elias, é ela que vai te sustentar. E nesse momento não tem pena. Nesse momento que tem aqui é uma palavra profética. Eu ouvi uma palavra profética, eu vou colocar em prática. Eu vou acreditar numa palavra profética. E no versículo 13, ele pede para a mulher fazer primeiro para ele e depois para o seu filho. Elias era um profeta conhecido, mas o que você faria? Qual seria o seu posicionamento? Qual seria o nosso posicionamento? Você daria o alimento para o profeta ou o seu filho que estava com fome? Por mais conhecido que ele fosse, e por mais conhecido que seja o homem de Deus que você conheça hoje, se você está passando fome, se você está num momento horrível na tua vida, e você só tem um punhadinho, e teu filho está ali chorando, morrendo de fome, mas chega um homem de Deus e fala, dá para mim primeiro que Deus depois vai trazer o sustento para a tua casa, o que você faria? Porque isso mexe com a nossa fé, isso mexe com as nossas estruturas. Você olha para aquilo que é o natural, e você está ouvindo um cara falando do sobrenatural. A minha vida está em quê? Ela está baseada em quê? Os meus alicerces estão aonde? Estão naquilo que eu vejo ou aquilo que eu não vejo? Elias tinha declarado uma palavra profética, que se ela acreditasse, não faltaria farinha na casa dela, não faltaria azeite na sua casa. Como é que nós temos recebido as palavras proféticas de Deus? Como? Porque aquela mulher, olhando para o natural, mesmo olhando para o natural, ela preferiu acreditar no sobrenatural. Se ela tivesse tomado uma decisão, não, eu vou dar para o meu filho, eles iam comer talvez uns 2, 3 dias depois eles morreriam. Agora, como ela andou no sobrenatural, ela falou, eu creio numa palavra profética, eu creio que o que você está falando é de Deus. Então eu vou fazer, você pode comer. E talvez quando ela tenha voltado para a casa dela, ela deve ter olhado as panelas, já estava tudo cheio de farinha. Já devia estar cheio de azeite. E ali ela começou a comer até que a chuva voltasse, então ela pudesse produzir de novo. Aí, voltando para Gideão, porque um anjo aparece para Gideão, e a palavra profética é lançada. Ele fala assim, vai nessa tua força e livre Israel dos midianitas, porventura não te enviei eu. Aqui Gideão, meu irmão, ele tinha 2 opções. Ou ficar olhando para trás e ver os 7 anos de sofrimento e não crer. Fala, como assim? 7 anos sofrendo, não tenho nem homem aqui para seguir comigo. Os caras não vão nem acreditar. Ele poderia estar olhando para uma situação ali de desespero, ou ele poderia olhar para frente e crer numa palavra profética. É Deus que está mandando você, então eu vou. É isso? Se é um homem de Deus, Deus está confirmando no meu coração, então é isso. Então eu vou crer.
A palavra está falando isso para mim, que eu tenho que andar em santidade, então eu vou andar em santidade. Uma palavra profética está falando que se eu honrar o meu pai e a minha mãe vão ser longos os meus dias na terra, eu vou crer nessa palavra profética. Ou ele saía crendo na palavra profética, ou ele ficaria chorando 7 anos de destruição até então. Mas o que ele opta, meu irmão? Ele opta por crer. E quando Gideão, ele aceita essa palavra profética, sabe o que acontece na vida dele? Primeiro, rompeu o espírito de timidez na vida dele. O medo se foi. Porque até então ele estava escondido, mas a partir daquele momento ele virou um guerreiro. Quando ele aceita a palavra profética, rompeu o espírito de pobreza, porque a miséria foi embora. Porque até então estava todo mundo sofrendo a miséria, mas a partir do momento que ele entendeu, não é assim, ele juntou um exército, foi, lutou, ganhou, acabou a miséria. Começaram a viver, sabe, fartamente, rompeu-se também um espírito de idolatria. Porque é isso, o Senhor está mandando, e aí você pode ler a história depois, o anjo fala, é isso mesmo, vai na casa do teu pai e derruba os altares para os outros ídolos. Ele vai lá de madrugada, quebra tudo, e não quer nem saber, faz com que a idolatria caia por terra, porque Deus, ele não poderia dar a vitória para aquele povo com um monte de ídolo lá. Aqueles ídolos tinham que estar no chão. E a palavra profética trouxe força para ele. Levantou um exército. Força. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos todos os dias. Gideão, ele vai, ele rompe. O cidadão mais medroso jamais faria o que fez se não estivesse completamente acreditando que aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Aí ele levanta um exército de 32.000 pessoas, que se ele estivesse ligado ainda a 7 anos de sofrimento, ele nunca teria feito isso. Meu irmão, como é que você chama 32.000 pessoas para estarem ao seu lado se você tem medo de 7 anos de opressão? Como é que você levanta um exército de 32.000 pessoas se você não é um guerreiro, se você não é um homem de Deus, se você não tem certeza do que você está falando? Cacá me diz que soldado segue um líder que tem medo. Um general que tem medo. Nenhum! Eles tinham que acreditar que aquele homem estava liderando e que ia vencer um exército. Sabe quantos eram os midianitas? Eram milhares. A comparação era que a cada povo de Israel, do exército de Israel, cada um tinha que pegar 400 homens. Era 1 para 400. Aí depois fala, Deus fala assim, isso quando eram 32.000 pessoas. Depois foi Deus diminuindo e ficou essa proporção. Cada um tinha que pegar 400 pessoas. 400. Cara, quem faz isso? Ninguém. Então, meu irmão, passa a crer nas promessas de Deus para a tua vida. Para de ficar apegado aos traumas do passado. Ah, mas eu fui traído. Ah, mas eu sofri tantas decepções. Ah, mas as minhas atitudes no passado, sei lá, sinto muita condenação. Isso aí que aconteceu no passado não vai ser apagado da sua memória. Talvez você vá lembrar para sempre disso, mas em Cristo elas não vão te abalar mais. Amém? Em Cristo ela não te abala mais. Pode aplaudir a Jesus. É mudança. O que te abalava, só de lembrar, já te deixava, já baixava a pressão. Em nome de Jesus, hoje será revertido para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você já passou. Creia na palavra profética. Creia que hoje você é uma nova criatura. Creia que hoje as coisas são diferentes. Creia que todo o pecado que você fez no passado, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você se arrependeu, Deus esqueceu, nem Ele se lembra. Ele lançou no mar do esquecimento. Há um novo tempo para a sua vida. É um tempo de crescimento, é um tempo como foi com Gideão. Gideão, levanta, Gideão, vá lá, toma atitude, faz o que eu estou te falando. E o que nós temos que fazer é isso, porque dessa maneira nós vemos a maldição sendo transformada em bênção. Porque nesse momento na vida de Gideão, rompeu-se uma pobreza de Israel por 40 anos. Porque Gideão, ele creu na palavra profética. Então as estruturas
que nos prendem, elas se rompem pelo poder do Espírito Santo, quando nós depositamos a nossa fé na palavra de Deus. Você fala, cara, é isso, é de Deus, é por isso que nós temos que ler a palavra, é por isso que nós temos que pegar um culto, é por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus, porque está aqui aquilo que vai abalar as nossas estruturas, está aqui aquilo que vai mudar o nosso interior, está aqui aquilo que vai mudar as nossas vidas e muda todos os dias, está aqui. Você não precisa ficar correndo atrás de profeta. Se Deus quiser, Ele traz um profeta da China para falar contigo. Procura na palavra de Deus. Aqui tem muito mais profecia do que qualquer outro profeta pode te falar para você. Pode aplaudir a Jesus. Não que profeta não seja de Deus, amém? Mas você sabe que tem irmão que não vive sem um disque profeta. Tem que discar para o profeta. WhatsApp do profeta. Coloque em prática, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Ainda que você esteja na ruína, na miséria, na escassez, na prova, tempestade, deserto, luta, como você quiser chamar. Coloque em prática. Porque nós só vivemos opressão quando nós damos legalidade. Não tem como você viver opressão se a sua vida está transbordando cheia do Espírito Santo. Você pode sentir a pressão, mas opressão não. Você não pode, depressão não. Amém? Não tem como. Às vezes não é nem o que dá legalidade, não é nem o pecado, que você está ali lutando contra o pecado, você está indo bem, glória a Deus, mas às vezes é só falta de fé. A sua falta de fé naquele que pode fazer tudo na tua vida. Então, por não ter dado ouvido à voz do Senhor, o povo de Israel vivia em opressão de um inimigo que tinha legalidade sobre a vida deles. Mas a fé e obediência de um homem fez com que toda opressão caísse por terra. A sua fé e obediência à palavra de Deus pode mudar uma nação. Você crê nisso? Se você não crê, meu irmão, eu creio. Que a tua fé e a tua obediência pode mudar a tua família. Pode mudar as pessoas que andam com você. Talvez a nação para você seja algo muito grande. Tá bom, muda os seus filhos. Muda aqueles que trabalham contigo. A sua fé e obediência incondicional vai mudar o seu hoje, o seu presente. Para transformar o teu futuro também, em nome de Jesus. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida, levanta a sua mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que esse ano de 2016 será o melhor ano da tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus em todas as áreas, profissional, ministerial, financeira, familiar, emocional e física. Eu profetizei isso no começo do ano passado e eu continuo crendo em nome de Jesus, que esse ano vai ser melhor do que o ano passado na sua vida. Não importa a situação econômica do país, não importa o que as pessoas estão passando, não importa as dificuldades, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que isso vai ser derramado sobre a sua vida. Creio na palavra profética em nome de Jesus. Se você querer dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia.